Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os peixes condrícteis, assim como também o comportamento dos peixes, a forma de locomoção, a migração de algumas espécies de peixes, diferentes comportamentos alimentares. Mas, primeiramente, nós vamos ver todas as características dos peixes ósseos, ou osteícteis, tá? Então, vamos compartilhar a tela e falar brevemente dos peixes ósseos em relação às suas características, formas de comportamento, migração, que nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje. Os peixes ósseos, essencialmente, fazem parte desse grupo os Actinopterige e Sarcopterige. Então, vamos estar observando essas duas ordens para estudar e detalhar um pouco alguns grupos tidos como mais abrangentes e com características gerais também dos grupos. Os peixes ósseos, eles possuem o esqueleto com ossos de origem endocondrial. A nadadeira, quando é uma espécie de origem ainda ancestral, de formas ancestrais, como a perca do Nilo, a nadadeira é do tipo homocerca, que é essa que vocês estão vendo aí, da direita para a esquerda. Normalmente, as nadadeiras, elas são do tipo heterocerca nas formas avançadas evolutivamente dos peixes. E dificerca nós vamos encontrar nos peixes pulmonados. Ah, professor, existem peixes com respiração pulmonar? Sim, existem peixes com respiração pulmonar também. As escamas também vão variar entre os diferentes grupos. Como nós vimos nos peixes cartilaginosos, as escamas elas são do tipo placoides, como vocês podem observar aí nessa imagem da esquerda para a direita, na primeira imagem. Nos peixes ósseos, não sendo os teleósteos, as escamas elas são ganoides, como vocês podem verificar aí na segunda figura da esquerda para a direita. Na terceira figura, são as escamas cicloides encontradas nos peixes teleósseos. Os peixes que têm origens ancestrais, as escamas que são do tipo quitenoides, que são também teleósteos, porém a sua origem de ancestralidade já é bem mais antiga. Tá? Nos peixes atuais, a sua maioria são escamas do tipo cicloides, ou então ganoides, quando não forem peixes teleósteos. Em relação às nadadeiras, as nadadeiras elas também são pares e medianas também presentes. As mesmas elas são apoiadas por raios dérmicos longos, chamados de lepidotríchia. Então, músculos controlando o movimento das nadadeiras dentro do corpo. Então, os peixes, no processo de desenvolvimento dos peixes ósseos, o que era cartilagem se transforma, se converte em ossos, permitindo com isso toda uma aerodinâmica no corpo do peixe. As mandíbulas, elas estão presentes, os dentes também, usualmente, eles são presentes, possui uma cobertura esmaltada, bolsas olfatórias, que elas não se abrem de dentro para fora.
uma válvula espiral presente em formas ancestrais, em espécies ancestrais como as percas, e ausentes nas formas avançadas. Então, em destaque aí, a pré-maxilar, a boca do peixe. Então, é composta pela pré-maxilar, a mandíbula, o barbelo e a maxila, que também possui aí, observe aí, toda uma estrutura para promover uma alimentação para esse grupo de peixes. Então, nós também nos peixes ósseos, nós vamos verificar conformações diferentes no tipo, na mandíbula dos peixes, pois vai estar relacionado com a forma de alimentação, se é um peixe herbívoro, se é um peixe carnívoro, se é um peixe onívoro. Nessa foto específica que vocês estão vendo, é de um peixe com hábito alimentar onívoro. Nessa imagem, observem o aparelho respiratório do peixe. Observe que agora, nos peixes ósseos, vai estar presente a estrutura chamada de opérculos. E esse opérculo, ele fica constantemente se movimentando para promover uma ventilação e na água e promover com isso as trocas gasosas que vão transpassar as brânquias e os arcos branquiais, os filamentos branquiais que vão estar aí protegidos por esses opérculos, que são dois, tá? São pares. Observe também nessa figura aí em detalhe o opérculo, esse OP é o opérculo, porque esse peixe ele não está vivo, então ele foi dessecado para mostrar em detalhe a bexiga natatória. Então, esse BN aí é a bexiga natatória que está frequentemente presente nos peixes ósseos, com ou sem duto, que ele é conectado ao esôfago. E funciona essa bexiga natatória para o processo de controle de flutuação do peixe. Tá? Então, ele consegue ter um maior controle e habilidade na sua flutuação, o que os peixes cartilaginosos não conseguem, por não possuírem a bexiga natatória. A circulação consiste em um coração com um seio venoso, observando aí na figura em azul, um átrio sem divisão e um ventrículo sem divisão. Uma circulação, a circulação dos peixes ósseos é simples e eles possuem 4 arcos aórticos. Em relação ao seu sistema excretor, possuem rins opistonépicos pareados, os sexos normalmente são separados, no entanto, a definição desse sexo vai ser definida a partir do ambiente, essencialmente a época do ano e a influência das estações do ano, também relacionada a fotoperíodo e diferenças de temperatura. O que é fotoperíodo, professora? Fotoperíodo é o período de luz de incidência de raios solares ao longo de 24 horas de um dia, tá? Então, esse período, 12 horas de fotoperíodo, 6 horas de fotoperíodo, tá? Então, é essa amplitude de incidência de raios de luz. E o fotoperíodo vai influenciar diretamente na definição do sexo do peixe. Mas, professora, ele já não nasce com sexo definido? Não, não nasce, tá? Então, as larvas, quando eclodem dos ovos, elas não saem com o sexo definido. O ambiente é que vai definir esse sexo. Então, dependendo da espécie, temperaturas mais altas, acima de 32 graus, vai definir a sexagem masculina. Temperaturas inferiores a 32 graus vai definir
a sexagem feminina do grupo dos peixes. Por isso que em cultivos comerciais se introduz hormônios compostos por testosterona para controle populacional. Então, nessa ração que as larvas se alimentam com hormônio masculinizante ou, dependendo da necessidade, aí, feminilizante, mas a maioria é masculinizante. Então, essa alimentação com hormônio nos estágios iniciais de vida em que o sexo ainda não foi definido, faz com que a definição do sexo na faixa de 95 a 99%, depende, alguns casos muito bem-sucedidos, se consigam a masculinização do plantel de cultivo. Tá? E também tem a questão natural, que a temperatura, não com influência de hormônios, vai definir a sexagem desse peixe. A fertilização, normalmente, ela é externa, então cada espécie vai ter espécie vai ter o seu rito de acasalamento nupcial. Algumas espécies vão fazer a construção de ninhos, outras não. O ritual nupcial vai envolver formas de natação, proteção de ninho também, o guardar dos ovos na boca. Formas de lavagem também podem diferir muito, muito em relação aos adultos. Então, o desenvolvimento não é direto. Então, os peixes ósseos, eles passam pelo estágio larval, que é algo diferencial dos peixes cartilaginosos. O sistema nervoso com lobos olfatórios, cérebro pequeno, lobos ópticos e cerebelo. Então, possuem 10 pares de nervos cranianos, 3 pares de canais semicirculares. Os peixes ósseos, o esqueleto dos peixes ósseos, como eu já falei no início da nossa aula, os ossos têm origem endocondral, ou seja, que é um osso que substitui a cartilagem durante o processo de desenvolvimento, assim como também ocorre nas nadadeiras. Aqui, mais uma vez, relembrando as formas de nadadeiras dos peixes ósseos, então, heterocerca, dificerca e homocerca, que são as espécies mais ancestrais. A dificerca de peixes pulmonados e heterocerca, os peixes mais recentes. A epiderme, as escamas, né? Como é que são formadas essas escamas? Então, tem a parte da escama, que é aí em rosa, glândulas mucosas, que é essa seta aí cinza, apontando para essa parte cinza. Aliás, as glândulas mucosas, elas vão estar com poros nessas regiões aí entre a epiderme, tá? Então, a epiderme vai ser mais em detalhe essa parte meio cinza aí. E os peixes ósseos, então vamos ter as escamas, como a gente já viu logo no início da nossa aula, as escamas ganoides para os peixes não teleósteos e as escamas cicloides para os peixes teleósteos. Os peixes, eles realizam diferentes tipos de migrações e a ocorrência das espécies vai depender das suas exigências de habitat e necessidades, assim como também história evolutiva da espécie. Então, essas 3 espécies aí, A, B, C, então elas têm ocorrências em diferentes lugares. Não necessariamente, como eu já venho sempre falando nas nossas aulas, a mesma espécie
não necessariamente ou dificilmente vai ser encontrada nos mesmos lugares, tá? Então, elas têm uma área de ocorrência. Apenas aquelas espécies que têm um poder de migração maior, que vai ter uma amplitude térmica, como exemplo, é que vão conseguir migrar para entre regiões num percurso mais longo, um caminho mais longo aí. E para isso, desse processo de mudança, de adaptabilidade, de locomoção, de migração, as espécies elas precisaram passar por processos adaptativos, estruturais e funcionais. E com isso, em busca de alimento, em busca de processo de nidificação, que seria o processo de reprodutivo, algumas espécies têm o hábito de vida de migrar. Tá? Então, nesse processo, antes disso, foi necessário todo um grau evolutivo, estrutural desses peixes, que eles conseguissem, tivessem esse potencial natatório para se locomover. Isso vai estar relacionado com a musculatura do tronco de um peixe teleósteo, que observem os miômeros, que são essas dobraduras no corpo do peixe, que apresentam um agrupamento todo complexo e seriado. E esse arranjo estrutural do agrupamento dos músculos, formando esses miômeros, tá? Que são os... Vocês estão lembrados que os cordados, eles possuem o corpo segmentado? Aí é que vocês conseguem ver essa segmentação do corpo com os miômeros, os músculos. E esses músculos é que vão proporcionar todo o poder de natação e velocidade desses peixes. Então, esses músculos, eles são poderosos para proporcionar uma gama de potencial de natação para esses peixes. Então, poderosos músculos no tronco tracionam a estreita haste caudal. Então, observem na figura 26, a estrutura corpórea e a nadadeira rígida, a nadadeira caudal rígida, também vai proporcionar toda a força de vai e vem, de rigidez, essa cauda rígida ela forma toda uma potência que traça todo o potencial de velocidade, justamente por essa conformação da nadadeira. E a espécie, o hábito de vida da espécie também vai ser definido através da conformação do seu corpo. Ele é um peixe que migra, ele é um peixe de alta velocidade, de alto potencial de velocidade, isso vai ser definido pela conformação do corpo e das nadadeiras desse peixe. E, por isso, a forma de natação e propulsão da nadadeira caudal e do corpo vai diferenciar de uma espécie para outra. Tá? Uma espécie, a enguia, observe o ângulo de propulsão do corpo e da nadadeira da enguia em comparação com a propulsão da truta. Observem que a força de reação e força lateral da truta vai ser concentrada na nadadeira caudal. E na enguia, essa força lateral e de propulsão vai ser concentrada no corpo. Tá? Então, isso também é um ponto de análise e de comparação entre as espécies, a forma que elas se locomovem. E isso também vai estar complementado pela a flutuação determinada através da presença da bexiga natatória. Então, a bexiga natatória presente nos peixes teleósteos,
ela fica localizada na região celômica, logo abaixo da coluna vertebral do peixe, então observem aí a figura. O gás é secretado para dentro da bexiga natatória pela glândula de gás. O gás de sangue ele é deslocado para dentro da glândula de gás pela rete mirabile, tá? Que é uma estrutura que vai estar ali liberando esse gás para encher essa bexiga natatória, que é formada por uma rede complexa de capilares, que são altamente compactos, que vão estar ali atuando como multiplicador de contracorrentes para aumentar a concentração de oxigênio. O arranjo de capilares venosos e arteriais na rede rete mirabile vai, como vocês podem visualizar na figura C, vai estar liberando gás durante toda a ascensão, que é a subida desse peixe, e abre-se uma válvula, e vai abrir-se uma válvula muscular. A partir daí, vai permitir que o gás entre no oval do qual o gás é removido no processo de circulação, quando o peixe quer descender. Já começamos a falar um pouco sobre o sistema respiratório, mas aqui nessa figura nós conseguimos detalhar melhor. Então, retiramos aí o opérculo, sabemos que ele existe, então observe aí que está só a marquinha do opérculo, só que o opérculo está protegendo toda uma estrutura respiratória presente no peixe. Então, observem aí o arco branquial, que é essa escovinha, vamos tentar falar de uma forma mais simples. O arco branquial é essa estrutura mais rígida que prende essa estrutura existe, parece uma escovinha, filamentos de uma escovinha que são os filamentos branquiais. Deixa eu explicar de uma forma melhor, vamos lá. Então, o arco branquial é toda essa estrutura que parece uma escovinha, como se fosse um leque. Então, tudo isso é um arco branquial. Só que no arco branquial vão estar presentes, ele se subdivide, cada arco branquial, que seria essa escovinha com essas cerdinhas, as cerdas. Só que essas cerdas da escovinha são os filamentos branquiais. Então, o rastro branquial é o suporte da escova, tá? Que nós chamamos. Então, o suporte do arco branquial vai ser o rastro branquial, que são essa estrutura que vai estar fixa no peixe. Então, se você já pegaram um peixe para tratar aí na Semana Santa, tiveram que tirar as brânquias. E observem que há um ligamento que prende o arco branquial no peixe. E esse ligamento, essa região ali que você desprende para tratar o peixe, é um rastro branquial. Só que quando vocês tiram para tratar o peixe, vocês arrancam todos os arcos branquiais de uma vez só, porque não vai variar de espécie para espécie a quantidade de arcos branquiais. Ok, então vamos lá. Em detalhe aí nós vamos ter um arco branquial, e dentro desse arco branquial, fazendo parte do arco branquial, vocês vão ver aí os filamentos branquiais, e em cada filamento branquial vão estar presentes as lamelas, tá? E cada lamela dessa tem toda uma irrigação sanguínea, um fluxo sanguíneo que vai estar passando intensamente. Então, observem que quando o peixe ele está vivo, as brânquias elas são de uma cor vermelho bem vivo, porque é uma região altamente irrigada. O fluxo sanguíneo é muito intenso nessa região, porque a necessidade desse fluxo sanguíneo para que haja as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas
a respiração propriamente dita do peixe se passa nessa região branquial. E a ventilação se dá pela movimentação do opérculo. Espero que vocês tenham entendido aí, basicamente, o funcionamento de uma brânquia. Então, se caso tenha ficado alguma dúvida, podem mandar mensagem para mim aí, que eu tento esclarecer melhor, ou mandar áudios para vocês. A regulação osmótica também é algo muito necessário para a sobrevivência dos peixes, porque dependendo do local onde ele viva, se é região de água doce ou região de água salgada, ele vai ter que tentar fazer uma regulação osmótica aí para que ele não fique hipertônico ou hipotônico em relação ao seu ambiente externo, tá? Então, no caso do peixe de água doce, aí as brânquias elas vão ter a absorção ativa de NaCl, que é sal. Então, a água entra osmoticamente no peixe e ele precisa fazer todo esse processo de osmorregulação aí para que ele não fique túrgido, porque o peixe é formado por células. Então, quem vai estar fazendo esse papel aí de reabsorção do NaCl, que é o sal, então, reabsorção tubular ativa de NaCl, são os glomérulos de Malpighi. Então, esses glomérulos de Malpighi, eles vão estar fazendo essa reabsorção do NaCl, do sal, presente na água, e o rim vai estar participando aí diretamente na excreção dessa urina diluída, que foi desses sais que foram filtrados e reabsorvidos pelos glomérulos de Malpighi. Já um peixe marinho de água salgada, as brânquias, elas secretam, a secreção é ativa de NaCl, e para ele evitar de perder água, porque ele vai ser hipotônico em relação ao meio, então, se ele não tiver esse mecanismo de regulação, o peixe vai desidratar e vai morrer, tá? Então, os glomérulos de Malpighi fazem o inverso. Eles reduzem, os glomérulos de Malpighi eles são reduzidos ou ausentes, e quem vai estar participando, vai estar atuando aí a secreção tubular ativa as células de MGS4, tá? Que vai estar fazendo esse processo de regulação e controle desses sais para que o rim excrete o MGS4 concentrado em ureia e pouca água. Então, o peixe marinho, ele basicamente não faz xixi, tá? Contrariamente do peixe de água doce, ele precisa fazer muito xixi para excretar o excesso de sais que ele absorve. Então, os dejetos intestinais dos peixes marinhos vai ser eliminado através das fezes com o MgSO4. Outro ponto que colocamos como evidência para chamar atenção, para a gente conhecer, é o comportamento alimentar dos peixes, que vai se diferenciar de espécie para espécie, tá? E coloquei aqui como exemplo a moreia, que ela alimenta-se, ela alimentando-se de um pepino do mar, que capturou e puxou para a abertura da sua boca. E o peixe pescador, que é uma forma de alimentação, um comportamento alimentar, de certa forma, inusitado,
que acima da cabeça do peixe pescador existe um espinho modificado, né, espinho modificado da nadadeira dorsal, que ele sai da nadadeira dorsal, que fica se mexendo ali, parecendo como se fosse um peixinho, e termina em um tentáculo carnoso que se contrai e se expande, que é a semelhança convincente de um verme. Tá? Eu falei peixinho, mas se parece, a literatura também cita como se fosse um verme, então, que seria, teoricamente, o alimento de um peixe. Então, quando o peixe ele se aproxima dessa isca falsa, né, a boca do peixe pescador se abre subitamente e cria uma forte corrente, de modo que esse peixe vai para dentro da boca do peixe e ele o engole de uma maneira muito rápida e abrupta. Em menos de um segundo, ou até um segundo, tudo está concluído o processo de alimentação. E o interessante é que o peixe pescador ele não fica se mexendo, observem que ele tem um aspecto estrutural, um mimetismo, que ele se confunde entre as algas, entre os recifes, para que o peixe ache que não tem nenhuma vida ali, está tudo certo, tudo bem, tudo seguro. Só que ele está caindo numa enrascada. As espécies também passam por processos de migração, tá? Então, algumas espécies elas migram do mar para dos oceanos para os rios para realizar o seu processo de reprodutivo. Então, é necessário todo esse processo de viagem, todo esse, para amadurecer o aparelho reprodutivo, tanto do macho como das fêmeas, as gônadas, para, ao fim do processo de migração, esses indivíduos se reproduzirem e morrerem. E ainda é um caso de estudo como que se os pais morrem, não ensinam qual o local de nidificação, quais são os sinais que fazem com que esses indivíduos adultos que antes eram filhotes, eclodiram sozinhos ali, porque os pais morreram, ou dependendo da espécie, só cuidou ali no primeiro momento, cuidado parental, geralmente, vai depender de espécie para espécie. Então, como é que eles lembram desses pontos e o caminho para voltar e reproduzir também? Então, é um ponto de estudo e de análise de como esse processo de memorização acontece. No caso da enguia, ela tem uma longa jornada, não é? As espécies, observe que os padrões migratórios da enguia, eles são tem um roteiro bem equilibrado aí, bem fechado, aliás. Então, os padrões de migração dessa enguia são mostrados, da enguia europeia são mostrados em rosa, e da enguia americana em preto. Então, cada enguia vai ter um padrão de migração e o tempo de vida, até o tempo de desenvolvimento que ocorre durante todo esse processo de migração, desde do processo larval, juvenil até adulto. Então, a enguia ela só vai passar pelo processo de reprodução e de migração já na fase adulta. Então, a americana com 1 ano, depois de 1 ano, quando ficou adulta, e a europeia depois de 3 anos. Então, o mistério é como é que depois de 1 ano que o indivíduo se desenvolveu, cresceu, ele vai lembrar dessa rota feita pelos seus pais e fazer igual. Então, é um ponto de análise, de estudo de pesquisadores para saber qual é o segredo de repetir essa rota.
Como eu já comecei a falar para vocês, o processo de reprodução da enguia é um processo que tem em si padrões migratórios, e outras espécies não fazem processo de migração, mas tem diferenciais de incubar os ovos na boca após fertilizados, tem formas de reprodução em que são ovovivíparos, ou seja, a fêmea eclode o peixinho já na sua forma semelhante ao adulto, só que em tamanho pequeno, tá? Que é a perca de arrebentação. Então, observe que há muitas variações no processo reprodutivo entre as espécies, assim como também o processo de crescimento. Se consegue identificar a idade de um peixe simplesmente por uma avaliação utilizando o microscópio das suas escamas. Então, não sei se vocês já ouviram falar a idade de uma árvore. Então, vão ter raios de crescimento. E não vai ser diferente nas escamas dos peixes. Só que então, esses níveis de crescimento vão variar de ambiente para ambiente, e essas interrupções, geralmente, que é o período de inverno em que o peixe para de crescer, é que vai produzir essas marcas, que são esses anéis. Cada incremento anual no crescimento da escama é a razão do crescimento anual do corpo. Otólitos, que são concreções calcárias do ouvido. E certos ossos também podem ser utilizados em algumas espécies para a determinação da idade e taxa de crescimento. Então, terminamos a nossa aula de hoje, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os anfíbios. Eu vou enviar atividades para vocês referente a essa aula de hoje. Façam as atividades. E a nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os anfíbios. Tá? Então, mas neste momento, recapitulem, leiam o material, todo o capítulo de peixes, tentem conhecer os peixes mais a fundo e partam para fazer a atividade, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. Bye, bye.